Este é o nosso Tenta. As principais notícias desta hora no estúdio com Andrei Sinitsyn. Olá! 5 mortos e 9 feridos em consequência do ataque das tropas russas em Zaporizhia. Os russos lançaram uma bomba aérea em um bairro residencial. Ela explodiu perto de um ponto de ônibus, a cerca de 20 metros de um prédio residencial de 9 andares. A onda de choque quebrou janelas e porta de sacada em 5 prédios vizinhos. As vitrines e os prédios das lojas também foram danificados. E também a banca do mini-mercado local. O incêndio começou lá. O fogo foi apagado em algumas horas. Agora, no local do ataque, funcionários dos serviços públicos e equipes de resgate estão removendo os escombros. Eles ajudam os empreendedores a recuperar os bens intactos que restaram de lojas destruídas. Eles cobrem as janelas quebradas dos apartamentos com tábuas de madeira. As janelas estão abertas. Bom, graças a Deus, pelo menos a casa está intacta. As janelas já estão assim. No momento, socorristas estão envolvidos na desmontagem do ponto de ônibus danificado, especificamente na desmontagem das estruturas metálicas. Também estamos removendo entulho de construção, ajudando as pessoas a retirar de seus quiosques danificados seus equipamentos e pertences. Morreu em consequência do ataque russo na região de Chernihiv. Durante o dia, a Rússia atacou a região com drones. No distrito de Chernihiv, houve um incêndio em uma propriedade particular. Uma casa residencial foi danificada. No distrito de Novgorod-Seversky, uma mercearia pegou fogo. Os socorristas resgataram a mulher debaixo dos escombros. No entanto, não conseguiram salvá-la. As consequências do ataque já foram eliminadas. A região de Dnipropetrovsk também foi alvo de ataques de drones russos. Uma pessoa morreu lá e 2 ficaram feridas. Isso aconteceu após o ataque no distrito de Sinal-Nikole. 3 casas particulares foram destruídas e 2 ficaram danificadas. Nikopol e 2 comunidades também sofreram novamente com bombardeios russos. Os russos atacaram esses locais com artilharia e drones kamikaze. Lá, uma casa particular, uma construção auxiliar e um gasoduto foram danificados. Em Kherson, nesta noite, os militares russos atacaram uma das instituições médicas. Felizmente, não houve mortos nem feridos. Mas o próprio prédio da unidade de saúde foi danificado. Cerca de 20 janelas foram quebradas no local. Dentro, o teto, equipamentos de informática e aparelhos médicos foram danificados. Por volta da 1 da manhã, houve um impacto. Cerca de 20 janelas foram quebradas, parte dos equipamentos de escritório, computador e CPU foram danificados. Agora estamos verificando a extensão dos danos. Cinco pessoas ficaram feridas em decorrência do ataque do exército russo a Odessa. 3 dos feridos estão agora no hospital. Os militares russos atacaram a cidade com drones de ataque. Um deles destruiu 2 casas particulares e mais 30 prédios foram danificados. A oficina local também foi atingida. Mais sobre as consequências de mais um ataque aéreo russo a Odessa, a reportagem dos meus colegas a seguir. O ataque do drone russo aconteceu perto da casa de Lídia. A mulher conta que houve uma explosão muito forte e que até agora não consegue se acalmar depois do ataque. É assustador, muito assustador. A gente mal conseguiu sair correndo e se esconder. No corredor, e mesmo assim, tudo é muito assustador. Os carros foram danificados, as janelas também, e o telhado sumiu. O inverno tá chegando, não sei como vai ser. A janela não fecha. As dobradiças foram arrancadas, os vidros voaram para fora. Os prédios que ficam ao lado foram ainda mais danificados. 2 casas de 2 andares foram totalmente destruídas. Os moradores foram hospitalizados. Uma mulher com uma criança, dizem que eles se queimaram gravemente. A gente não conseguiu a tempo, já saímos correndo. Aqui não dava para ver nada, estava muito escuro. Os bombeiros apagaram o incêndio, chamaram a ambulância. Foi, enfim, muito assustador. Agora a ansiedade voltou. O exército russo atacou Odessa durante várias horas seguidas. O primeiro grupo de drones atingiu a cidade perto da meia-noite. O segundo incidente ocorreu por volta das 2 horas da manhã, quando muitos moradores já haviam retornado dos abrigos e ido dormir. Você sabe como? Acordado? É que eu acordei com uma espécie de instinto e ouvi, assobiou. Eu me assustei, como tô te dizendo, até fechou as portas. Todos os serviços de emergência estavam atuando no local do impacto e um centro de operações foi instalado. As vítimas receberam toda a assistência necessária, incluindo materiais de construção.
Os serviços municipais estão garantindo acesso nas ruas onde foram encontrados destroços de drones de ataque. Durante a noite, a Rússia voltou a atacar Odessa e a região com drones de ataque. Como resultado dos impactos, incêndios começaram. 2 imóveis residenciais particulares pegaram fogo, assim como um prédio de oficina com 3 carros de passeio, além de um prédio administrativo e 2 caminhões. Na manhã de 21 de novembro, o exército russo continuou o ataque à região de Odessa. Lançou novamente drones de ataque. Segundo a administração regional, em vários locais de Odessa e da região foram registrados quedas de destroços e impactos sem detonação. Em particular, no setor residencial, foram danificados a fachada e o telhado de um prédio, assim como o 11º andar de um edifício residencial em construção e a área de um hotel. Ksenia Sitchinskaya Zurab Tedeluri, de Odessa, para o canal Freedom TV. Na noite de sexta-feira, a Rússia lançou 115 drones contra a Ucrânia. Cerca de 70 deles são mártires. A Força Aérea Ucraniana relatou isso. Os defensores da Força Aérea Ucraniana neutralizaram 95. Drones de vários tipos atingiram 12 locais no norte, sul e leste do nosso país. Em mais 4 locais, caíram destroços de alvos aéreos abatidos. Apenas o presidente Trump e os Estados Unidos têm força suficiente para pôr fim à guerra da Rússia contra a Ucrânia. Foi o que declarou Volodymyr Zelensky em um vídeo divulgado na véspera. Segundo o presidente, a Ucrânia apoia todas as decisões justas do lado americano no caminho para a paz. Nós entendemos perfeitamente que a força, a influência e o apoio contínuo dos Estados Unidos podem realmente, de maneira significativa, aproximar a tão desejada paz. E de forma alguma queremos perder essa oportunidade tão importante e valiosa de alcançar esse objetivo. Também entendemos que a Rússia não tem um desejo real de paz. Caso contrário, eles nem teriam começado esta guerra. Há muitas avaliações, bastante justas, de que a Rússia, durante todo este ano, tenta fazer apenas uma coisa: adiar as sanções e ganhar mais tempo para a guerra. Os Estados Unidos têm o poder de fazer com que a disposição da Rússia para encerrar a guerra finalmente se torne séria. Por isso, vou continuar trabalhando 100% nesse objetivo. Todo o meu tempo agora está dedicado exatamente a isso. A Ucrânia precisa de paz. E a Ucrânia fará tudo para que ninguém no mundo diga que somos nós que supostamente estamos sabotando a diplomacia. Isso é importante. A União Europeia está preparando seu próprio plano para encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. É o que escreve o The Wall Street Journal, citando suas fontes. Segundo eles, o acordo potencial será mais vantajoso para Kiev. Os líderes europeus querem aprovar esse plano nos próximos dias e estão convencendo a Ucrânia a apoiar justamente essa proposta. E não americana. Kiev está pronta para um diálogo construtivo com os Estados Unidos e aliados, mas a terra ucraniana não está à venda. Foi assim que a representante permanente da Ucrânia na ONU, Kristina Gaevishyn, comentou o plano de paz de Trump durante uma reunião de emergência do Conselho de Segurança. Segundo ela, desde o início da agressão russa, a Ucrânia buscou a paz. As ações do Kremlin, porém, mostram o contrário. Cada míssil russo é uma prova de que Moscou escolhe a escalada e não o diálogo. Os ucranianos devem respeitar um princípio fundamental: nada sobre a Ucrânia sem a Ucrânia. Qualquer processo de paz verdadeiro deve respeitar princípios fundamentais. O princípio de nada sobre a Ucrânia sem a Ucrânia e nada sobre a Europa sem a Europa. E permitam-me ser absolutamente clara, não vamos incentivar as intenções genocidas que estão na base da agressão russa, que minam nossa identidade, inclusive nossa língua. Existe apenas um caminho realista para acabar com esta guerra. A Rússia precisa ser forçada a recuar economicamente, politicamente e militarmente. A Rússia está se preparando para testar a defesa coletiva da OTAN. Foi o que declarou o comandante das Forças Armadas da Suécia, Mikael Klesen. Segundo ele, a Federação Russa pode, a qualquer momento, realizar uma provocação nos países bálticos ou em qualquer outra parte da Europa continental. E essas intenções de Moscou não desaparecerão nem mesmo após o fim da guerra na Ucrânia, destacou Klesen. Eles estão dispostos a correr um enorme risco estratégico para conseguir tudo o que consideram possível. Nós vimos isso na Chechênia, vimos isso na Geórgia, vimos isso na Crimeia. O Ocidente, como coletivo, está em um conflito sistêmico com a Rússia, cuja resolução levará muito tempo. Estamos falando, na verdade, de uma geração inteira.
E isso não vai desaparecer com um possível cessar-fogo ou com a assinatura de um acordo de paz na Ucrânia. Mikael Bydén, comandante supremo das Forças Armadas da Suécia, em entrevista ao Político. Hoje, 21 de novembro, é o Dia da Dignidade e da Liberdade na Ucrânia. Esse dia uniu dois eventos: o início da Revolução Laranja de 2004 e da Revolução da Dignidade de 2013. Para a Ucrânia, eles foram decisivos. Os ucranianos saíram em protestos pacíficos para defender seus valores. O presidente Volodymyr Zelensky e a primeira-dama instalaram lamparinas a óleo na cruz do Beco dos Heróis da Centena Celestial, em Kiev. O chefe de Estado ucraniano enfatizou que o preço da independência para a Ucrânia é alto. E hoje devemos lembrar de todos aqueles que, em diferentes épocas, lutaram pelo direito à liberdade. Em vizinho como a Rússia, defender a própria dignidade, liberdade e independência é uma tarefa das mais difíceis. Mas sem isso, o povo ucraniano não sobreviverá. E é por isso que é tão importante que os ucranianos não desistam, defendam princípios fundamentais e, graças à sua força, mudem o curso da história para que a Ucrânia viva e se desenvolva. Agradeço a todos que lutam pelo nosso país como se fossem por si mesmos. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, no Telegram. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.